حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros mensageiros e profetas de Allah enviados antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui nessa nossa aula, que tem sido frequente para falar sobre a crucificação de Cristo. Como nas aulas anteriores falamos muito sobre esse assunto, ainda hoje vamos continuar a falar do mesmo assunto. Hoje vamos falar Paulo e a invenção da crucificação de Cristo. Paulo e a invenção da crucificação de Cristo. Mas quando os muçulmanos afirmam que a crucificação de Cristo é uma invenção, não foi um facto que aconteceu, portanto, tem uma pergunta que realmente os muçulmanos, ou quem tem essa afirmação, seja ele muçulmano ou não muçulmano, tem esse objetivo de responder algumas perguntas. Entre essas perguntas, a primeira pergunta: de onde é que os cristãos receberam informações sobre a crucificação de Cristo? Será que eles, os cristãos, desconheciam o verdadeiro acontecimento da crucificação? Ou esses factos esconderam aos cristãos quando Jesus Cristo, estava a ser crucificado? Ou depois é que descobriram realmente, ou seja, no início acreditaram que quem foi crucificado foi Cristo e posteriormente descobriram que não era Ele, mas mesmo assim continuaram com essa crença? Realmente, para responder essa pergunta, será que os cristãos não tinham informações claras sobre a crucificação de Cristo? Ou será que os cristãos desconheciam os fatos que aconteceram na crucificação? Será que eles confundiram a pessoa que foi crucificada com Jesus, ou que terá acontecido mesmo com eles? Realmente, para responder essas perguntas, a primeira coisa que nós dissemos, de certeza, os evangelhos, os antigos evangelhos, os escritores desses evangelhos são pessoas diferentes, ok? São pessoas diferentes que cada um desses 4 evangelhos, cada um dos autores escreveu aquilo que ouvia das pessoas, ok? Aquilo que ouvia das pessoas oralmente, ou seja, não era algo escrito na época de Cristo, depois e foi lecionado pessoa a pessoa, mas sim era aquilo que as pessoas sabiam ou falavam e transmitiam a outra pessoa oralmente. E outra coisa também, eles escreveram esses evangelhos e nenhum deles reivindicou ou afirmou ser uma inspiração divina. Nem Marcos, nem Mateus, nem Pedro, nem João, ou Lucas, nenhum desses escritores afirmou ser aquilo que eles estavam escrevendo era inspiração divina ou era inspiração de Deus. Mas sim, as pessoas que disseram, eles escreveram de acordo com a inspiração, mas eles nunca afirmaram terem escrito algo inspirado a eles.
por Deus. Ou nunca os mesmos autores, né, reclamaram ou afirmaram de proteção dos livros deles, ou seja, nunca disseram que os livros que estavam escrevendo, que as informações que estavam escrevendo eram informações infalíveis, eram informações inalteráveis. Por isso, cada um escreveu aquilo que ouviu, sem importar se tivesse contradição com outro autor ou não. Ou seja, cada um escreveu informações que teve acesso. Cada um escreveu informações que teve acesso sem observar, no entanto, se essas minhas informações contradizem com informações de outra pessoa, de outro escritor. Ok? Como nós sabemos, informações passadas oralmente não escritas têm uma grande tendência, tem 99% de serem alteradas. Para quem já estudou numa academia, se fizer um teste de passar informação à primeira pessoa, de uma forma secreta, essa pessoa essa passa a outra pessoa assim sucessivamente, até eu chegar a 40 pessoas, né? 40 pessoas, no mesmo dia, no mesmo horário, 40 pessoas, a última pessoa a falar, ele provavelmente tem 90% de probabilidade de falar totalmente contrário àquilo que foi passada pela primeira pessoa. Então, se os evangelhos, essas informações não eram registradas, não eram escritas, eram apenas passadas de boca a boca, isso passou mais de 10, 20, 30, 40, 50 anos, outros depois de 80 anos é que foram escritos, né? Provavelmente tem uma grande tendência, tem 99,9% das informações serem alteradas totalmente, que aquilo que era a verdade, do que aquilo que era a realidade. Realmente a salvação de Cristo, de ser crucificado pelos romanos e os judeus, é algo que era muito desconhecido por muitos judeus e muitos até propriamente seguidores de Cristo. Sabe por quê? Porque no momento em que eles vieram para prender o Cristo, o que aconteceu ali? A confusão que aconteceu ali. Os discípulos fugiram, certo? Ninguém ficou com Jesus Cristo naquele momento, segundo os relatos de evangelhos. Todos fugiram. Quem é que ficou? Ficaram com ele uma pessoa só, dos discípulos, que é Judas, que é o traidor, junto com os tropas que vinham, os guardas que vinham prender Cristo. O que aconteceu ali? Sabemos que os guardas, quando foram perguntados, estavam em procura de quem? Quem é que estavam procurando? Ok? Responderam que Jesus de Nazaré. Então Jesus respondeu que sou eu. Quando ele disse que sou eu, eles deram alguns passos atrás e caíram. Então, por que caíram? Essa pergunta que os evangelhos não trouxeram. Por que caíram? Qual é a vantagem deles terem caído? Então, nesse momento, Deus levou o seu mensageiro, o seu profeta. Quando eles levantaram de novo, então avançaram para prender Jesus. Prenderam uma pessoa diferente de Jesus. Podemos fazer uma outra pergunta. Por que eles não caíram novamente? Se da primeira vez caíram, por que na segunda vez não caíram? Obviamente que era uma pessoa diferente daquela primeira pessoa que estava lá. Dali, eles prenderam essa pessoa, levaram. Nós, na nossa aula anterior, falamos aqui de muitas pessoas estarem em dúvidas. Será que essa pessoa que nós queremos crucificar e queremos condenar, realmente é ela que nós queríamos? Ok? Portanto, foi um facto. Os guardas prenderam uma pessoa que não era Cristo.
Ok? 1. 2. Os discípulos, ninguém estava lá quando, no momento que estavam a prender, a não ser Judas, que é o traidor. Ok? Por isso, muitas pessoas desconheciam a salvação de Cristo e a elevação dele aos seus, ok? Durante tentativa de prendê-lo. Então, por isso algumas pessoas veem o pensamento de crucificação e da salvação, ok? São algumas invenções trazidas pelo Paulo. O Paulo que pegou, essa confusão de ser o Cristo crucificado ou não o Cristo crucificado, aproveitou daquilo, chamando as pessoas, dizendo a elas que Cristo foi crucificado apenas para a salvação da humanidade. Por isso, Paulo sempre enfatiza e afirma a crucificação do Cristo. Numa das mensagens dele, que eu vou ler aqui em árabe, لأني لم أعظم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. Eu não vos trazei nada a não ser sobre a crucificação de Cristo. Eu não espalhei nada entre vocês a não ser sobre Jesus o crucificado. Ok? Por isso, as cartas de Paulo estão cheias de menções sobre a crucificação de Cristo. Vamos ver aqui um dos autores alemãos, o que ele disse. O seguinte: Al-Islam, أي المسيحية الحقيقة، إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح وليست من أصول النصرانية الحقة. Ele disse o seguinte, esse autor alemão disse o seguinte: o Islã, ou seja, ele abordou o cristianismo como o Islã, entre aspas, que ele colocou, ou seja, o cristianismo, verdadeiro cristianismo é o Islã. Porque esse autor disse, todas as invenções sobre a crucificação e a salvação da humanidade através dessa crucificação são invenções de Paulo. São invenções de Paulo e pessoas parecidas com Paulo. Aquelas pessoas que nunca viram Cristo e que nunca conviveram com Ele. Aliás, essa crença de crucificação e a salvação não fazia parte, das crenças fundamentais, das dogmas fundamentais dos cristãos primários, primitivos, dos primeiros cristãos. Como nós na aula anterior, uma das nossas aulas, trouxemos aqui mais de 7 seitas, mais de 7, grupos cristãos, igrejas cristãs, que recusaram, categoricamente a crucificação de Cristo, de Jesus. Recusaram isso. E essas igrejas vieram muito antes da ideia de que Cristo foi crucificado e Ele é a salvação da humanidade. São grupos, ou são igrejas que remontam à época, a primeira década do cristianismo, ok? Por isso, por ser invenção, nós vamos fazer uma pergunta muito simples. Por que o Paulo sempre tocou, o ponto focal dele foi sempre a salvação e crucificação, a salvação. Ele não pregou mais outras coisas. Além de não pregar mais outras coisas, ele também, eliminou outros tipos de adorações e tornou coisas que eram proibidas, lícitas, aos cristãos, antes dele. Ele sempre teve o foco na crucificação e a salvação, não teve mais outra coisa. Porque tem pergunta que nós fazemos, essas duas perguntas: por que sempre ele teve esse foco? Por que esse é o foco principal dele? Ele pode ter outros focos, mas o foco principal dele é esse. 1. 2. Por que os apóstolos
aqueles que conviveram com Cristo, né, rejeitaram o Paulo. Por que não concordaram com ele? Por que eles rejeitaram o Paulo? Se eles concordavam com a crucificação e a salvação da humanidade através da crucificação de Cristo, era o ponto crucial e fundamental do cristianismo, será que eles o rejeitariam? Alguém pode dizer, será que eles o rejeitaram? Vamos ver aqui algumas passagens de propriamente Paulo. Vemos esta posição claramente nas palavras de Paulo e na sua reclamação e na sua carta a Timóteo. Ele fala o seguinte: tu sabes isto, que todos os que estão na Ásia se afastaram de mim. Tu sabes disto, que todos que estão na Ásia se afastaram de mim. Timóteo, versículo 2, 1 a 15. Por que essas pessoas ficaram longe dele? Por quê? Não há dúvida de que rejeitaram a sua pregação, que é a pregação da crucificação e a pregação da salvação. Rejeitaram categoricamente. Em sua carta ao Gálatas, ele de novo reclama daqueles que mentiram para ele. Estou surpreso que vocês estejam se afastando, ou seja, aqueles que rejeitaram a ele. Não é mentiram, mas sim aqueles que rejeitaram a ele e negaram a mensagem dele. Qual foi a resposta dele? Ele disse: estou surpreso que vocês estejam se afastando tão rapidamente daquele que os chamou pela graça de Cristo para um evangelho que não é outro. Ou seja, o mesmo, ele estava dizendo que é o mesmo evangelho de Cristo. Ele disse que não escutai, exceto que há evangelho que eu vos trouxe, mais ou menos que ele disse. Ou seja, qualquer outra pessoa que trazer por qualquer coisa diferente do que vos pregamos, ok? Seja rejeitado por vocês, ou seja, maldito. Ou seja, Paulo dizendo o seguinte: eu apenas estou pregando o evangelho de Cristo. Eu não trouxe o novo evangelho. Por que estão me recusando? Por que estão me negando? Ainda nessa mesma carta ele fala: qualquer outra pessoa que vos pregar um evangelho diferentemente de que aquele que eu estou pregando, neguem aquela pessoa. Então, as pessoas estavam frequentemente rejeitando Cristo. Aliás, rejeitando o Paulo. As pessoas que conheciam Cristo tiveram problemas gravíssimos com Paulo. Por quê? Se realmente os dois grupos acreditavam, que a crucificação de Cristo é a salvação da humanidade. Ok? Vamos ver mais uma outra. Por isso, os investigadores acreditam que os apóstolos nada sabiam sobre a crucificação de Cristo, como evidenciado pela ausência de suas cartas no Novo Testamento falando sobre o Cristo crucificado. Ok? Vamos ver aqui o historiador Fótios disse: ele leu um livro chamado A Viagem dos Apóstolos, nos relatos de Pedro, João, André, Tomé e Paulo. E entre o que este autor historiador, que é Fótios, para quem quer pesquisar sobre esse autor, o nome dele é Photius, Fótius, ok? Entre o que ele leu, nele estava escrito que Cristo não foi crucificado, mas outra pessoa foi crucificada em rio, e ele, ou seja, o Cristo, riu-se daqueles que o tentaram crucificar. Riu-se daqueles que o crucificaram. Então, a clara oposição e afirmação de Paulo de crucificação de Cristo aparece no seu evangelho. Embora muitos dos seguidores de Cristo não sabem que Paulo também tinha o seu evangelho, mas onde este está? Dizendo entre os quais Paulo também se extraviou. Ou seja, vou ver aqui, apóstolo Barnabé, que a igreja
nega, ou seja, o apóstolo Barnabé, a igreja nega o evangelho dele. Ele mencionou na sua introdução, a razão para escrever o evangelho dele, dizendo, entre as pessoas que me estão motivando a escrever, entre os quais Paulo também se extraviou. Ou seja, o Paulo já está desviado da senda, está desviado do foco que o Cristo trouxe, sobre quem eu falo apenas com tristeza. E esta é a razão pela qual escrevo. Essa é a verdade que vi e ouvi durante minha associação, ou seja, a minha convivência com Jesus, para que vocês possam ser salvos e não ser desencaminhados por Satanás, e assim parecer no julgamento de Deus, ou seja, para serem bem julgados, ou seja, para serem salvos. O que Barnabé está dizendo aqui? Barnabé disse: o motivo dele escrever o evangelho dele tem a ver com a pregação de Paulo, que também está desviado da senda reta, que está desviado do foco da mensagem original que Cristo tinha trazido. O segundo motivo, para que as pessoas não sejam rejeitadas, para que as pessoas não sejam desviadas sem saberem, inocentemente, para que elas possam alcançar o salvamento de Deus. Por isso, ele está escrevendo o evangelho de ele. Quem está dizendo é Barnabé. Este Barnabé e o evangelho, ou seja, o evangelho de Barnabé não é reconhecido pela Igreja Católica, e pelas muitas igrejas hoje não reconhecem esse evangelho. Sabem por quê? Porque esse evangelho nega categoricamente duas coisas fundamentais da dogma do cristianismo. A primeira coisa que ele nega a crucificação. A segunda coisa é a salvação através da crucificação. Então, Barnabé, a introdução 7:9. Os grupos cristãos que negaram a crucificação eram um grande grupo de negação, ou seja, eram o eco de negação de Paulo pelos apóstolos, e conforme detalhado anteriormente, ou seja, os grupos cristãos que negavam a crucificação e a salvação através da crucificação negaram categoricamente o Paulo e a pregação dele. Ainda, as descobertas arqueológicas revelam-nos também um livro que narra uma visão de Pedro, recentemente descoberto em Nag Hammadi, provavelmente em Turquia, atribuída ao discípulo próximo Pedro. Ou seja, este livro é atribuído ao Pedro, que é um discípulo muito próximo de Jesus Cristo, na qual este livro nega a crucificação de Cristo e diz que foi ressuscitado no sentido que foi elevado para os céus antes da crucificação. Ou seja, ele foi salvo. Os intérpretes cristãos dos evangelhos reconhecem o forte desacordo entre Paulo e seus discípulos a respeito da questão da crucificação de Cristo, e que esse desacordo levou os evangelistas confirmarem que Cristo foi crucificado. Ou seja, eles ficaram mais inclinados na visão de Paulo. Por isso, aqueles que escreveram os evangelhos escreveram que Cristo foi crucificado, porque era uma divergência muito forte dentro dos seguidores de Cristo. Havia muitos crentes que negavam categoricamente que Cristo foi crucificado, porque a crucificação de Cristo, isso desmentia as profecias do Antigo Testamento, ok? E por isso muitas pessoas, muitos cristãos primitivos rejeitavam, negavam a crucificação de Cristo. Havia também outras pessoas que apoiavam a ideia de que ele foi crucificado. Por isso não existe uma certeza na questão da crucificação. Tem uma grande incógnita propriamente dentro da igreja. Portanto, como os evangelhos
os escritores dos evangelhos inclinaram mais na ideia de que foi crucificado. Por isso escreveram aquelas passagens supostamente falando sobre a crucificação de Cristo. Mas como nós vemos, existem muitas contradições nos relatos dos 3 evangelhos que relatam sobre a crucificação de Cristo. Existem muitas contradições. Isso nos revela que eles, propriamente os escritores, não testemunharam, não presenciaram a crucificação. Portanto, hoje vamos pausar por aqui. Inshallah tabaraka wa ta'ala, próximos dias também vamos trazer mais uma aula. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos, que vamos refletir mais, pensar mais, para sabermos que nenhuma religião é nossa. Nós apenas estamos, nossa quer dizer que não somos, as pessoas não são detentores das religiões, ok? A única religião de Deus é o Islã, ok? Por isso, meus queridos e as minhas queridas, o que a pessoa procura é de ser salvo, ok? Qualquer religião que te traz muitas incógnitas, muitas dúvidas, muitas incertezas, é o momento certo para você estudar, é o momento certo para você refletir, é o momento certo para você tomar a sua decisão certa. Cada um é responsável de si e das suas decisões. Portanto, muito obrigado a todos. Iremos voltar nos próximos dias, inshallah tabaraka wa ta'ala, para por aqui. Aquilo que ouviram de bem vem de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus. Aquilo que ouviram de errado vem de mim e do Satnás.